Bem-vindos ao meu canal para o meu dia número 1 da vida offline, sem internet, sem conexão a nada. Vou te dizer, o primeiro dia foi bem diferente dos outros, porém foi um dia que eu consegui fazer coisas que fazia um tempo que eu não fazia. Uma das coisas que eu fiz foi voltar a escutar música na íntegra. Você pegar um álbum inteiro assim, faz quanto tempo você não faz isso? Pegar um CD inteiro e ouvir ele todo, do primeiro até a 15ª faixa. Consegui fazer isso, consegui matar as pendências dentro de casa, tinha um monte de coisa para botar em ordem, tinha armário quebrado, tinha torneira que eu tinha que consertar, consegui consertar isso em um dia, algumas pendências que tinha, e a minha agenda praticamente duplicou o tamanho e ela abriu espaço. Isso eu acho muito legal. Você tem tempo, só que o bendito do celular, a bendita da internet, desse mundo artificial, ele acaba tomando uma conta muito grande, toma conta muito grande não só da sua agenda, mas também da sua mente, principalmente da sua mente. A agenda, você consegue fazer muita coisa se você se programar, mas a internet, os conteúdos em excesso, e na maioria das vezes sem muito proveito daquilo que você lê, o que você ouve, o que você vê, acaba te tomando um tempo muito precioso e às vezes você não vê ele passar. E o meu dia número 1, basicamente, ele se resumiu nisso, que é o quê? Na experiência que eu tive em volta. Você começa a prestar mais atenção nas coisas, você consegue lidar com ociosidade, porém é um dia muito difícil porque é o primeiro dia pós a decisão e você fica pesquisando, você fica procurando ali uma coisa para tocar, você precisa o seu cérebro está procurando algo para ser estimulado e você lidar com esse processo de desapego do offline não é tão simples. É uma droga. Eu falo que é uma droga, assim como uma pessoa estiver viciada em qualquer outro tipo de drogas, o celular ele vai ser basicamente a mesma coisa, porque a ideia do celular é te manter ocupado. E o dia 1 foi bom nesse quesito, porém o tempo todo ali se policiando, pegar o celular, preciso pegar o celular, mas ou bota uma música, ou bota um CD, um celular e arruma uma coisa em casa, sai, respira um ar puro, o celularzinho tá ali no canto, deixa ele só escutando a música, ou bota no computador. E foi assim no dia 1, que também foi a decisão. No dia 0 eu já tinha excluído todas as contas, né, de todos esses projetos que a gente tinha, já tinha excluído ele. E o dia 1º foi assim, liberar a agenda, e em cima disso você começar a construir algo novo, que é algo offline. E o mais engraçado é o seguinte, quando você tira esse peso, né, do mundo virtual, de tem que aparentar ser, de tem que mostrar, quando você tira esse peso, abre espaço não só para projetos, mas também para ideias, como é interessante. Nesse meio tempo, quando eu tomei a decisão, apareceu um outro projeto, né, profissional. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia e apareceu uma outra oportunidade numa outra área, né, para mim também atuar depois que eu decidi. É muito legal você pensar nessa forma. Quando você toma uma decisão, outras coisas vão acontecer. Não sei se você acredita em universo, física quântica, em Deus, em Jesus, mas eu acredito muito nesse poder da fé. Quando você define, quando você toma uma decisão, o universo ele conspira para aquilo começar a dar certo. E aconteceu isso. Não foi só o tempo que me abriu mais, mas novos projetos começaram a surgir, né, e eu tendo agenda para poder tratar. Né? Então, o meu dia 1º, hoje que foi o meu dia 1º dia, o dia útil, né, eu já consegui, em meio período, eu consegui já fazer algumas coisas desse meu novo projeto, tocando em paralelo com a minha área. Né? Eu já trabalho na área de segurança eletrônica. A minha profissão, de fato, foi o que eu sempre ganhei dinheiro. Né? O digital foi um momento, né, que eu trabalhei e sou muito grato pelo conhecimento que a gente teve, pelas pessoas que a gente conheceu nesse meio, nesse rolê, e sou muito feliz por ter tido essa caminhada, mas como eu digo, né, chega um momento que você precisa reavaliar a rota e você ter esse clarão de entendimento no meio de tudo que você consome
é basicamente você sair da Matrix. Eu me sinto o Neo quando saio da Matrix. Eu me sinto que eu saí daquele sistema, de tudo que eu lia, que eu via. Muita coisa boa, de fato, não foi nada ruim, mas tem uma parte muito tóxica, muito difícil de lidar. A gente cobra um preço muito alto, emocional, mental, e esse foi meu primeiro dia. Saber lidar com tanto tempo, né, que eu vou ter, que eu abri na minha agenda, não ter essa necessidade de acordar e postar alguma coisa, ou saber o que você vai postar, meter celular na cara. Não, o primeiro dia foi meditação, ler, meditar na palavra, e eu acho que a hora mais principal de todos nós é a primeira hora do dia, que é onde a gente tem que se conectar. Então hoje, que foi a segunda-feira, foi um dia essencial para isso, né? Conseguir ter mais agenda, conseguir ter mais tempo para poder pensar em coisas novas, nesses projetos novos, trabalhar, já startar isso, e isso em meio período. Quando era do almoço eu já tinha feito muita coisa, era meio-dia e meia, ainda consegui levar a pequena para a escola e trazer ela de volta. E quando você consegue, quando você se propõe a viver esse mundo offline, ele é uma redescoberta. Estou me sentindo hoje, no meu primeiro dia útil, redescobrindo uma versão que eu nem lembrava que tinha. Eu estou até jogando aqui alguns jogos antigos da época de PlayStation 1, Super Nintendo. Tenho me sentido bem nostálgico. Achei mais ou menos esse processo de detox. Né? Tenho tentado pegar alguns gatilhos que me levem, né, ao início, quando não se tinha tanta excesso, né, de informação, aquela ansiedade. Quando o simples ele já bastava. Era ouvir uma música, era jogar alguma coisa, um PlayStation, Super Nintendo. E para você que está ouvindo isso aí, se chegar em você, tente voltar para o simples, o básico. Acho que é uma frase de Leonardo da Vinci que ele fala que a simplicidade ainda é o maior grau de sofisticação. E no mundo que se pega tanta coisa, tanta ostentação, você precisa parecer uma vida perfeita, e não é bem assim que as coisas funcionam. Estou aqui para provar isso, que a maioria das pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer, teve muita gente boa, grande maioria, mas os piores, os mais escrotos que você pode imaginar, eles estão nesse meio. Então você precisa ter muito cuidado, porque existe muito personagem. Acredito que, assim como novelas que a gente vê, novelas, filmes, na internet existem muitos personagens. A gente precisa tomar muito cuidado. Então esse foi o meu primeiro dia, a retomada, ainda com aquela abstinência de querer, né, provocar ali, mexer em alguma coisa, mas venci o primeiro dia e nos vemos no segundo dia, dia 2, com mais insights. Esse meu diário, meu diário documentado em vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado, nos vemos e bem-vindo de volta ao mundo real, que é esse mundo que é o meu, que é o seu. Não fuja dele, ele é o melhor mundo que existe.